Meu amigo professor Ricardo, eu fico pensando que existe, e assim, se a surpresa foi lá atrás um pouco maior, é porque o perfil empreendedor do professor Ricardo é conhecido de longa data, né? Quem o conhece sabe que ele é bastante empreendedor, é um empreendedor nato, e que era um sujeito de tecnologia e, de repente, estava caminhando para a linguística, né? Era um empreendedor com veia de administrador e caminhando para uma área de linguística. E talvez para, né, eventualmente alguém poderia pensar mais simplesmente a reprodução de uma metodologia que a gente sabe que crianças de 3 anos falam alemão lá na Alemanha e o pessoal aqui no Brasil estuda 15 anos de inglês e quando muito não sai do verbo to be. E aí, nessa expectativa, bom, deve ter alguma novidade nisso, né? Um sujeito tão empreendedor assim quanto o professor Ricardo, ele não deve estar trazendo mais do mesmo, ele deve estar trazendo alguma diferença, né? Uma proposta que seja essencialmente diferente do que tem colocado aí. Quem conheceu a metodologia mais de perto, quem conheceu o resultado, quem viu os alunos do professor Ricardo usando o idioma, sabem que é bastante efetivo o método que ele desenvolveu e que ele aplica. Os alunos dele, desde cedo, passam a se comunicar e, com algum tempo, eles estão se comunicando bastante satisfatoriamente em inglês, sem ter chegado, inclusive, a um estágio mais avançado. Eu penso que todo mundo que nos ouve, professor Ricardo, gostaria de entender, basicamente, assim, de uma maneira muito genérica, qual é a diferença, né? Qual é a mágica, qual é o toque pessoal, qual é a estratégia, o que a sua metodologia tem de diferente e que faz um aluno se comunicar em inglês em um tempo tão curto se comparado com as metodologias que estão aí há tanto tempo. O que é esse diferente, né? Muitas pessoas, né, a gente ouve muito dizer que nada é criado, né? Tudo é repetido, tudo a gente, né? Mas também tudo pode ser melhorado, né? Melhorado, se conhecido, que vem por muito tempo não dando resultado, como eu fazia parte da estatística de brasileiros que não se comunicavam no segundo idioma e que pensava que nunca ia aprender porque demorava, né? Descobrindo algo, como eu disse. Fui até a Irlanda, vi a forma que é ensinado lá para estrangeiros, os materiais que são utilizados aqui no Brasil, né? E lá fora também são os mesmos, são feitos para estrangeiros e não para brasileiro, não para francês, não para, né? E são os mesmos livros que chegam aqui até a gente. Livros Oxford, livros Cambridge, enfim, britânicos, americanos, enfim. E eu tenho visto aqui no Brasil uma dificuldade de se entender a forma que é apresentado esse conteúdo. São conteúdos muito bons, quem sou eu para dizer que não são? E como o professor Benegas disse, tanto tempo para nem sair do verbo to be ou ser repetido. Então, criei um material que não foge muito do que é ensinado aí no Oxford, no Cambridge, o formato, mas algo feito para brasileiros, por alguém que é brasileiro, que entende que um dia sabia que não aprendeu a aprender, e com uma proximidade muito grande com o aluno, né? Mostrando para ele. O livro é para isso, para eu parar de dar aula de psicologia dentro da sala de aula ou de motivação. Escrevi o livro, ele já vem aí, né, sendo testado por muito tempo para que o aluno entenda o processo de aprendizagem de um idioma e ele venha para a aula para aprender o idioma. Isso tem acontecido muito, por isso, desde 2018, quando esse livro foi escrito, a primeira edição, ainda em PDF, né, ainda liberado em formato e-book, gratuitamente, quando, né, eu escrevi. E
tem dado muito resultado. Então, a primeira coisa é tendo ajudado as pessoas a entender o processo de aprendizagem de um novo idioma, através do livro. Antes, tudo que eu falava em sala de aula para os meus alunos, quando no início ali da English U, hoje com mais professores passando essa mesma essência, tem tido resultado porque a gente tem conseguido dar aulas do idioma. Primeira coisa é isso. Então, nós temos resultados por dar aula do idioma e não ficar com aulas motivacionais e aulas de psicologia, né? Com uma proximidade muito grande, um conteúdo que o aluno já consegue, por entender o processo de aprendizagem, consegue aplicar aquilo, e o foco da nossa metodologia é: traga o idioma para o seu dia a dia. Se você escreve escrevendo, se você só está começando a ler lendo e escrevendo, se você já está começando a familiarizar com a fala falando e com a escuta, e depois praticando as 4 habilidades ao mesmo tempo no dia a dia. E aí é uma evolução. Eu entendi que nós aprendemos o idioma, é possível começar a aprender o idioma em curto tempo. Por exemplo, nos 4 primeiros meses de aula de um aluno do zero, né, dentro do nosso método, ele está aprendendo o idioma, porque ele não conhece ali, aprendeu como é o processo de aprendizagem, entendeu as estruturas básicas do idioma, né? A partir do 4º mês, ele não aprende mais o idioma, ele melhora o idioma dele. Então, quando eu cheguei na Irlanda para colocar o meu idioma à prova, né, eu me programei para fazer isso e indico hoje, depois que os alunos façam o mesmo, eu vi numa plaquinha assim, simples, em frente à escola que eu estudei lá na Irlanda: Improve your English here, que significa melhore o seu inglês aqui. Porque muitos chegam lá já com conhecimento, a maioria, né? Outros não, né? Mas a ideia era melhorar. Então, a gente ensina o idioma em pouco tempo, em 16 aulas, 12, 16 aulas, que são os 4 primeiros meses. A partir daí, o aluno já passa a melhorar o idioma. Aí ele começa a encontrar os resultados, né, de uma forma totalmente acelerada. Então, eu não fico aprendendo o verbo to be por muito tempo, aprendendo, vendo na intenção. Eu aprendo isso em curto tempo e depois eu passo a melhorar o idioma. Então, eu acho que é isso que a nossa metodologia, o nosso método, né, a nossa forma, trazer o idioma para o dia a dia. Estar próximo ao aluno, né, para que ele ajude ele a trazer o idioma para o dia a dia de diversas formas, que existem, individuais, daquilo que ele gosta, daquilo que é a realidade dele, o tempo dele também, e melhorar o idioma depois de aprender, pensar em melhorar sempre. Porque depois, professor Benegas, por exemplo, eu sei que fala inglês e outros idiomas, e eu sei que todos os dias dentro de um ano, dentro de 6 meses, ele está sempre melhorando o idioma dele. Então, é isso que a gente apresenta para o aluno, cada um dentro do seu nível, melhorando o idioma depois de ter aprendido. É isso.